Fala galera, tudo bom? Vamos com a nossa análise de hoje. Mercado hoje, desde a abertura com fluxo comprador, tanto no Times como no Book, passou de hoje comprado. Bradesco, UBS, JP Morgan e Ideal comandaram essa compra aí, essa tendência de alta de hoje. E no caso de hoje, galera, tem muita coisa para fazer assim, em relação a observações, o que o mercado fez, dentre outras coisas. Mercado hoje, no começo do dia, já nos deu um alvo aqui, ó, através do Renko, que a gente utiliza o 14R, ó, fez um padrão de continuidade, onde deu uma entrada aqui e nos deu esse alvo aqui, ó, de 100%, exatamente aqui, ó, na máxima desse Renko vermelho. E quando fez isso, ele já deixou para a gente bem claro que a tendência seria de alta, já nesse movimento de queda. Onde que ele deixou para a gente? Ó, pelos fundos ascendentes, tá? Ó. Quando ele fez esse fundo, ó, o próximo fundo foi mais alto, entendeu? Aí mostrou para a gente que essa reversão seria breve, não seria uma reversão total, seria apenas uma reversão parcial, ok? E as entradas que deu, ó, padrão de continuidade aqui em cima, ó, aqui um padrão de continuidade, o stop abaixo da mínima, não teria estopado, mesmo fazendo esse movimento de baixo aqui, ó, o stop tem que ficar aqui um pouco afastado da mínima, não teria estopado e teria surfado a alta toda, 1.400 pontos de alta. E como hoje o mercado foi muito bem definido e o fluxo muito comprador, no caso de scalp, galera, não tinha muito o que fazer, era só dar prioridade para os scalp na compra, por conta do fluxo e porque eram os grandes players que estavam comprando, entendeu? Aí nesse caso, você sempre procura fazer scalp na compra, e se por acaso você fizesse alguma scalp na venda, né, não tem problema, poderia fazer scalp contra. Claro que tem os lugares certos para poder fazer isso. No caso de não pagar um scalp, estopar, não tenta recuperar, e procure nunca mexer no seu stop, deixe estopar, depois você recupera, tá bom? E o macete de hoje, galera, hoje vamos ser mais breves, porque o mercado hoje foi muito direcional, não tem muito o que explicar, era só seguir o fluxo e fazer o que eu vou explicar agora na nossa dica do dia. Dica do dia: quando o mercado estiver bem direcional, até mesmo às vezes quando ele não estiver bem direcional, você procura sempre fazer isso, ó. Você vai marcando, ó, os últimos fundos do mercado, para você saber qual a direção do mercado. Ó. Sempre vai alinhando aqui, ó, e para você ter consciência de para onde o mercado está indo. Ó. No caso aqui de hoje, ó, sempre que o mercado formar um fundo mais alto do que o anterior, no caso aqui, ó, ele fez esse fundo, fez um outro mais alto e fez um outro mais alto. Sempre que ele estiver fazendo um fundo mais alto que o anterior, é tendência clara de alta para você. E quando ele romper esse último fundo, digamos que o mercado está trabalhando aqui em cima desse fundo, se ele romper esse fundo e vir trabalhar aqui nessa parte de baixo, você começa a pensar em venda. Enquanto ele não romper o último fundo, não tem por que você mudar seu raciocínio do mercado, que no caso hoje foi uma tendência de alta. E outra dica para você que utiliza o fluxo, igual a gente utiliza aqui o Times, que hoje passou o dia todo comprador, primeiro você tem que olhar a movimentação que está acontecendo no gráfico, que está sendo desenhado no gráfico. Por exemplo, aqui, ó, como já expliquei, os fundos ascendentes que mostra para a gente uma tendência de alta, você vai observar primeiro no gráfico, para só depois você ir lá no fluxo, ó, e ver o que está acontecendo no fluxo. Se a tendência no fluxo ali, a porcentagem aqui no Times, ó, é de compra ou é de venda. No caso aqui, 51% de compra, tá vendo? E o Book, 73% para compra também. Não tem como você ficar pensando em venda. Aí você vai ver primeiro aqui, claro, no gráfico, vem confirmar aqui no fluxo e só depois você vai observar o quê? Quem está comprando, se é banco ou se é corretora. Se for um banco, for um grande player que está comandando aquela compra, você só vem aqui, ó, alinhando, ó, os fundos. Ó. Sempre que fizer um fundo mais alto, você vai lá, ó, e alinha. No caso aqui, ó, o último foi esse, ó. Quando rompeu aqui, ó, para baixo, você sairia da operação.
você entraria na operação aqui e traria até aqui, ó, 1.100 pontos, ok? Beleza? Sempre que o mercado estiver formando fundos ascendentes, tendência de alta. E topos descendentes, tendência de baixa. E lembrando, primeira coisa que você tem que fazer, olhar o gráfico, ver o que o gráfico está desenhando para você. Segundo passo, olhar a porcentagem ali no Times e no Book para ver para onde que esse mercado está indo, se realmente é a mesma coisa que o gráfico está mostrando para você. E a terceira dica é você observar quem está comandando essa compra ou essa venda, se é banco ou se é corretora. Se for banco, dá mais confiança para você segurar aquela operação. E como a gente já passou várias vezes sobre zona de reversão, que é uma das nossas entradas, pegar as reversões, no caso de hoje, deu uma reversão aqui, ó. Vou traçar aqui a projeção, aqui a mínima, a máxima e a correção foi aqui. Deu essa reversão, que não daria da gente pegar essa venda por qual motivo? Porque ele teria que ter feito o que eu expliquei anteriormente, ó, um topo, ó, e um outro mais baixo. Isso ele não fez, ó. Ele fez um topo e o outro, ó, não foi mais baixo. Por que que ele não teve essa reversão e o mercado não foi lá para baixo? Por conta disso, ó. O último fundo, ó, era esse, ó. Esse aqui era o último fundo. O mercado foi lá, ó, e não conseguiu trabalhar abaixo dele. E como eu falei, fundos ascendentes, tendência de alta. Aí mostrou pra gente que essa correção aqui, ó, não seria uma correção grande, seria apenas uma leve correção, que parou exatamente, ó, no último fundo. Como não ganhou ele, prioridade ainda seria a compra. Aqui, ó, traçar a projeção outra vez, ó, mínima, máxima e aqui até onde corrigiu. Ele deu pra gente aqui, ó, uma outra zona de reversão, ó. Ele fez essa zona aqui, ó, de máxima, um topo, ó. O que que ele teria que fazer? Um topo mais baixo. E ele não fez, ó. Fez um topo triplo e o próximo topo, ó, já foi, ó, lá em cima. Entendeu? E a gente vem aqui, ó, traça esse caixote aqui de lateralização, ó, esperando que, caso ele faça uma pernada para baixo aqui, ó, ele fazer uma pernada para baixo, ó, e vir corrigir aqui no caixote de novo para dar alvo, ó, lá para baixo. Isso ele não fez. Se ele tivesse feito isso, ele iria fazer isso aqui pra gente, ó, um topo, ó, e um outro mais baixo. Como ele não fez, a prioridade, ó, é seguir a tendência, ó, que a tendência até então era de alta. Você vem aqui, ó, atualiza o último fundo, que até então agora é esse, ó, e o próximo, ó, foi esse, ó, entendeu? Enquanto estiver fazendo fundos ascendentes, não tem o porquê você sair da operação. Ah, mas aqui ele fez um topo, ó, e fez um outro um pouquinho mais baixo, ó. Para poder dar continuidade nesse movimento de baixa, ele tem que romper o fundo. Ele não conseguiu. Daria de arriscar uma venda aqui? Sim, iria levar um stop, mas daria de arriscar, porque para ele confirmar uma leve reversão, que aqui assim é uma reversão leve, com alvo curto, mais ou menos por aqui, teria que ter rompido o fundo, e ele não rompeu. Aí entra aquela mesma história que eu falei agora há pouco. O mercado tem que romper o último fundo para poder mostrar para a gente que reverteu a tendência. Como ele não rompeu, a tendência ainda é de alta, até aqui. Aqui foi o último fundo, só aqui que foi rompido, ok? Aí a dica foi essa, galera. Sempre que o mercado estiver bem direcional e com fluxo forte, igual hoje, você vai usando esse macete aqui, ó, de ir sempre posicionando um suporte aqui, ó, para você saber onde que tem o último fundo, ó, porque enquanto não romper o último fundo, não tem o porquê você se desfazer daquela só operação. Se o mercado subir 4, 5 mil pontos aí para cima, desde que ele não rompa aqui o último fundo, você vai só seguindo o mercado, ó, sempre marcando o último fundo, no caso da tendência de alta, e o último topo na tendência de baixo, ok? Por hoje é só. Bom descanso a todos e voltando na sexta com novas análises.